Só um pouquinho que tá meio travando aqui. Boa noite, mulheres lindas, maravilhosas. Boa noite, Clarice. Que bom tê-la Boa aqui. noite. Bom, Boa noite a hoje todas. é a nossa primeira oficina, tá, de poesia. Vai ficar, acho que um pouco diferente aí, tem que ver como que a Clarice pensou, tá, na organização aí desse processo. Então, Clarice, a fala é tua, fica bem à vontade. Aí você vai, se quiser passar para a gente o que você pensou, a gente vai conversando e nós vamos nos organizando aqui, tá bom? Espero que tenhamos uma Pode boa deixar. oficina e que saímos daqui todas com poemas aí depois para a gente publicar, tá bom? Beijoca. Tá bom. Pode deixar. Bem, e nesse clima de raiz e consciência que a gente escutou, né, nas músicas, eu quero começar com um trecho de um poema meu que se diz: Sou preta. Sou preta, nem mulata, nem morena. Não vou esconder as minhas raízes. De onde eu vim? Do berço da vida, embalada por minha mãe negra. E é assim que eu começo. Para quem não me conhece, eu sou Clarice da Costa, aqui de Santa Catarina. Eu sou escritora, design, artesã. Antes da escrita, eu fazia artesanato. Sou youtuber com o canal Total Poesia e Ação Brasil e África. Né? Faço intercâmbio com poetas de Moçambique e Angola. E estou aqui nessa longa caminhada, lutando por todas as mulheres pretas. Pois bem, a aula de hoje é sobre poesia, um ato de expressão e resistência contra o preconceito. Porque a mulher negra, ela veio de um período em que ela só servia para os serviços domésticos. Ela não podia estar no papel dantes ocupado somente por homens. Então, ela, durante muito tempo, ela foi silenciada. Quando a mulher entrou na literatura, foi através da mulher branca, que também foi durante muito tempo silenciada. Só que com a chegada da mulher negra, trouxe outras questões, a opressão social, a racial, trabalhista, trouxe questões como a sexualidade da mulher, que ela o tempo todo ela é vista como um objeto sexual. Então trouxe inúmeras questões que antes não eram faladas na literatura. E isso veio quebrar a nossa literatura brasileira, trazendo uma nova literatura, que é a literatura afro-brasileira, trazendo todas questões dolorosas para a comunidade negra, né? Toda a desigualdade que tem presente no Brasil, como também tem no mundo, né? Porque o Brasil ele vem de um país democrático da ordem do progresso, coisa que a gente sabe que aqui não existe, né? Então, e tem essa separação mulher branca e mulher preta. Então, é muito gritante isso. Então, quando a mulher negra entrou na literatura, ela veio para desconstruir tudo isso. Então, eu vou ler um trecho aqui de um texto que eu vi de Conceição Evaristo. É tempo de caminhar em fija do silêncio e buscar o momento certo do grito. Então, agora é o grito da dependência da mulher, da independência da mulher. Né? Porque a mulher não podia ter acesso ao conhecimento, porque a mulher que tem acesso ao conhecimento, ela tem acesso aos seus direitos, ela sabe o que falar, como se proteger, principalmente da sociedade machista. Então, ela tem como buscar a sua liberdade, a sua autonomia, a sua independência financeira. Então, ela não precisa mais do homem. Hoje, ela é uma mulher liberta. Então, a mulher com conhecimento, como eu disse ontem,
ela tem asas para voar para onde ela quiser. Então, a poesia, você pode usar como um ato de resistência. Nós, da comunidade negra, falamos o termo poesia de guerrilha, porque a gente está sempre lutando pelo nosso reconhecimento. Não é aquela poesia sempre falando coisas doces, fofas, como a gente está acostumado, né, de ver, de ler por aí. Tanto que nós, mulheres negras na literatura, encontramos dificuldades para publicar livros, para ocupar esse espaço. São pouquíssimas mulheres que são faladas. E quando elas são faladas, são quando elas já não estão mais entre nós. Você não vê em destaque mulheres que estão vivas. São pouquíssimas mulheres que você vê em destaque. Então, vai estar em destaque Maria Carolina de Jesus, vai estar em destaque Antonieta de Barros. Até então, Antonieta de Barros, inclusive, ela é patronesse minha na Academia de Letras que eu estou. Ela era a única mulher em meio a tanto homens, uma deputada, uma negra, em meio a tanto homens, desconstruindo tudo aquilo. E durante muito tempo aqui em Santa Catarina, a sua história ficou apagada. Então, faz pouco tempo que andam falando dela, escreveram livros falando sobre a sua história e estão trazendo a sua história para as escolas, coisa que antigamente não se tinha. A nossa referência era Clarice Lispector. Eu entrei na literatura como uma obrigação. Na verdade, eu não entrei, não. A literatura veio até mim como uma obrigação, porque na escola mesmo, a gente era obrigada a ler autores, que eles davam para a gente ler. Então, menina nova, já com 14, 15 anos, a gente tinha que ler Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, Clarice Lispector. A gente não lia Cruz de Souza. A gente não tinha Maria Carolina de Jesus. A gente não tinha uma Conceição Evaristo. Então, a gente não tinha representatividade feminina. A única era Clarice Lispector. Então, aí a gente era sempre nos mostrado para nós o homem, sempre a visão do homem, nunca a visão da mulher. Então, para nós era bem complicado. E até a gente passar por esse processo todo e entender tudo isso, foi aí que eu comecei. Não, eu tenho que descobrir as minhas origens, entender todo o preconceito que eu sofri, né? Já lá de menina aos 7 anos de idade, por causa do cabelo, por causa da cor da pele. Aí que eu fui pesquisar e procurar mulheres na literatura. Em 2018, entrando no Pinterest, de cara com Maria Carolina de Jesus. Nunca li nada dela, não tenho acesso. É bem difícil ter acesso a livros por aqui, porque a minha cidade é pequena, não tem livraria. Então, eu comprava livros assim para ler mesmo através de catálogos como da Avon, Natura. Hoje já não encontro mais ninguém que vende esses produtos aqui, então é bem difícil assim. Aí a poesia veio como isso, como desabafo. Aos 15 anos eu senti essa necessidade de externar tudo para fora, tudo que eu estava sentindo, porque eu me sentia sozinha. Então, assim, nós mulheres negras, de menina, a gente se sente sozinha. Então, o que a gente tem como para suprir essa solidão? Diários. Quem aqui não teve seu diário, né? Como Maria Carolina de Jesus, ela teve o seu diário. Eu também tive o meu diário. Só que, tipo assim, diário para nós era raro. Isso era coisa de menina branca. Não era coisa para menina negra. Porque diário era uma coisa cara. Então, assim, quando eu ganhei meu primeiro diário, perguntaram para mim: o que você vai escrever? Você não tem nada para escrever. O que você tem na sua vida? Não interessa, eu tinha necessidade de escrever.
E a minha mãe me deu. Ao saber que eu queria estar nesse meio literário, ela ficou com medo, porque os autores que ela conhecia, apesar de ela não saber ler muito, não ter muito estudo, só até a quarta série, ela achava assim, que eu ia ser igual aos outros autores, que eu ia sonhar muito em publicar um livro e talvez eu não fosse conseguir publicar esse livro antes de eu morrer. Porque os autores que ela conheceu, todos eles morreram e não viram suas obras publicadas. Ela tinha esse medo, esse receio, né? Mas mesmo assim, ela não deixou de me apoiar. Ela estava assim, meio que. Ela nunca disse que era uma loucura, né? Mas ela não deixou de me apoiar. Comprava aqueles caderninhos de 50 centavos que tinha um hino nacional atrás, aqueles amarelinhos, tinha uns desenhos bem estranhos, assim, estava escrito Lala, até meu filho de infância é Lala. Estava escrito Lala, ela comprava aqueles caderninhos, sempre para mim. Ela perguntava para mim, ela ia no supermercado e perguntava o que eu queria. Ah, eu quero uma caneta e um caderno. Ela me trazia uma caneta e um caderno. Aí eu ficava escrevendo, né? E a gente não tinha acesso assim a ir para a biblioteca, isso, aquilo, porque tinha aquele medo. Só naquela época, hoje eu entendo. Por que ela comprava livros para a gente fazer os trabalhos em casa, sem precisar sair na rua. Já se tinha aquele medo de menina, de repente, ser abusada por alguém na rua. Hoje eu entendo a preocupação dela com relação a isso. Então, todas essas questões eu trouxe para dentro da literatura, coisas que era tabu. Ah, eu comecei a escrever prosa. Então, assim, ao escrever prosa, eu trouxe coisas que na minha cidade era tabu mesmo. Falar sobre sexo, falar sobre o ciclo menstrual da mulher, o uso da camisinha. Eu tive uma professora que, ao falar sobre isso, ela foi silenciada. Ou você para de falar sobre isso e perde seu emprego, porque saiu na visão dos pais, que ela estava incentivando os alunos novos a transarem. E, na verdade, ela estava educando a se protegerem contra a AIDS, contra a gravidez precoce, mas ninguém estava entendendo sobre isso, né? E então, assim, eu trouxe várias questões assim, né? E eu acho que a poesia, ela dá movimento à mulher. Ela coloca a mulher em destaque, em visibilidade. Então, assim, que eu quero propor a vocês, mulheres, é primeiro que vocês escrevam tudo que vocês estão sentindo, tudo mesmo. Botar tudo para fora. Porque às vezes a gente precisa mesmo colocar para fora. E chorar tudo que tiver que chorar. Tudo. Porque faz bem, garanto, faz bem mesmo. Ah, vai estar parecendo estranho o que eu estou falando, né? Não, mas faz bem mesmo. Colocar tudo para fora. E depois pensar nas suas lutas e conquistas. Tudo que você conseguiu até agora, tá bom? E depois pensar nessas 7 coisas que eu vou dizer para vocês agora, que é fundamental para a mulher do século XXI. Crescer e ter a sua vida através daquilo que você gosta. Procurar entender que mulher alguma é igual a outra. Cada uma tem as suas particularidades. Terceiro, você tem que se posicionar como mulher, no meio dessa sociedade machista aí, se posicione como mulher. Não abaixe a cabeça para ninguém, nem para nenhuma mulher. Procure entender as nossas fragilidades. O que é procurar entender as nossas fragilidades? Eu tenho as minhas fragilidades, você tem a sua fragilidade. Então, isso daí é normal, nós somos seres humanos. Então, encare isso como uma normalidade. Ah, não é aquela coisa, é princesinha, é frágil, delicada. Não, somos seres humanos, somos frágeis. Nós não temos, não dá para ser 24 horas por dia uma fortaleza. A gente está no nosso direito de ser frágil. A gente é sensível, isso é normal, tá?
E não se limite aos padrões da sociedade. Não se limite aos padrões. Você é linda do jeito que você é. Ponto final. É a sua vida, é o seu corpo. Então, não se limita aos padrões da sociedade. E o sexto é que você tenha uma escrita consciente, que você saiba daquilo que você está escrevendo, né? Para quem você está direcionando, né? Então, você tem que ter uma escrita consciente, assim como você tem que ser consciente com tudo que você está fazendo na sua vida. E o sétimo, não permita que invada o seu espaço. Porque é a sua vida, não é a vida do outro. Então, não permita que as pessoas mandem você e digam o que você tem que fazer. Você sabe o que fazer. Eu tenho certeza. Toda mulher sabe o que fazer. Então, assim, não permita. Não permita, em hipótese alguma mesmo. Então, assim, você sabe aonde você vai chegar. Você tem toda a liberdade de ser. E eu vou dar um exemplo de uma grande mulher que eu descobri recentemente, que é a primeira mulher negra na literatura, que é Ruth Guimarães. Pesquisei sobre ela, né, até escrevi um texto, né? Ela foi a primeira escritora negra no Brasil a se destacar nacionalmente. Se vocês não conhecem, procurem, é super legal, bacana. Ela nasceu no interior de São Paulo em 13 de junho de 1920. Entrou na literatura no ano de 1946 com seu único romance, Água Funda. Esse livro fala sobre a vida do caipira que muitos levavam em Minas Gerais, né? Então é um livro assim super bacana, né? Aí diz que ela publicou 50 livros, entre romance, crônicas, contos, coletâneas, folclóricas, traduções e livros infantis. Infelizmente, ela faleceu em 2014, né, aos seus 93 anos, decorrente de complicações diabéticas. Então, assim, quando eu li a história dela, eu achei super incrível, né? Então, assim, e parece assim que eu não li ainda todo o seu suas obras, assim, nada, assim, pesquisei sobre a história dela, e, assim, é super legal, bacana, assim, ela enfrentou bastante gente e trouxe questões, assim, super legais, esse Água Funda, assim, parece bastante interessante, trazer a vida cotidiana, né, do pessoal caipira, das pessoas bem simples, né, na vida, então, assim, super legal. Agora eu quero trazer um trecho de uma poesia de uma grande escritora que está na mesma coletânea que eu estou, né? Que é Em Terra de Mulher Preta, que é Vilene Lacerda. Um trecho aqui super bacana. Eu olho para dentro de mim e tenho certeza que eu preciso liderar a mim mesma. Precisamos plantar a liderança em cada indivíduo, porque se não tiver quem seguir, não haverá seguidores, por isso que na quebrada a real educação é a nossa intuição. Então aqui é super bacana, até ela fala sobre educação, né? Com relação à educação, eu tenho uma história para contar que é da minha avó, a minha avó Clementina. Ela era filha de escravos. Ela ela não tinha educação nenhuma, não sabia ler, escrever, mas ela sabia a Bíblia de cor. Tudo que ela tinha aprendido foi por causa do catolicismo, né? Aquele tempo da escravidão, porque os escravos eles tiveram toda a sua cultura
afro-religiosa, né, negada, né? Eles não podiam ter as suas práticas aqui religiosas, então eles foram catequizados, né, aqui pela Igreja Católica. Então ela sabia muito da Bíblia, né? E a única herança que ela teve daquela época, né, era as benzeduras. Então ela era benzedeira, daí todo mundo procurava ela para benzer. Ela não tinha conhecimento literário, mas tinha conhecimento de vida. Então se aprendia muitas coisas com ela. Então assim, ela teve identidade roubada. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero enfatizar mais outra vez que a mulher sem conhecimento, ela não tem asas, ela tem a identidade roubada. Então ela não tem como brigar pelo seu conhecimento. E a poesia, ela vem nos trazer isso, né? Ela vem nos trazer isso através do verso, da métrica, da estrofe, da rima, do ritmo, que são os elementos da poesia. Lembrando que nem toda poesia ela precisa ser rimada. Então, assim, ela tendo alma e sentimento, ela é capaz de transformar muitas pessoas. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem: nossa, eu me identifiquei com isso me tocou, me fez pensar em muitas coisas. Então, quando a gente consegue levar isso para a poesia, que a poesia, queira ou não queira, ela é vida. Se falou muito, né, durante as aulas sobre escrevivência. A poesia é isso, é uma vivência de vida, porque você leva todo o cotidiano, toda a sua vida e sentimentos ali. E com a poesia você pode quebrar essa barreira, né, da opressão racial. Você pode trazer todas as questões ali, né, que muitas pessoas tentam calar a gente, impedir a gente de estar falando sobre isso. Agora vocês podem falar, pelo amor de Deus. Estou ficando rouca. Então, acho que o Samuel tinha pedido, mas não sei se ele está por aí ainda, ou se é ela. Mas está aberto, então, gente, se alguém... Eu sei que tem pessoas aqui que escrevem, então pode, de repente, falar um pouco também desses processos de escrita, acho que... Se não tiver ninguém inscrito, eu quero falar. Eu vou começar, então, aqui. Eu achei super legal, Clarice, você trazer esse set. Eu até anotei aqui, tá? Não anotei tudo, anotei resumo. Depois, se você quiser passar certinho, a gente encaminha para as mulheres que estão participando. A questão do crescer, né? Me chamou bastante atenção. Porque se quando a gente começa a escrever, a gente começa a perceber esse processo também do nosso crescimento, né? Porque, igual você falou, a escrita, ela também parte de um processo de cura. E eu também comecei a escrever nesse intuito, né? De colocar no papel todos os meus sentimentos, principalmente aquela raiva, né? Que você vai tomando consciência de vários processos de racismo, de espaços que você foi silenciada, e isso vai gerando, né, um sofrimento. E a poesia, ela entrou na minha vida nesse sentido também, de colocar no papel tudo aquilo que eu estava sentindo. Às vezes não sai em forma de poema, você vai sair um fluxo de consciência, falo que às vezes é tanta coisa assim que está te incomodando que você coloca ali um fluxo de consciência, você vai jogando tudo no papel. E aí depois, com o tempo, com calma, você vai reorganizando ali seus pensamentos. Então, eu acho que é isso. E aí a gente percebe também esse processo de crescimento. Outra coisa é que você colocou, que é entender que nenhuma mulher é igual. Eu acho que isso também é fundamental para a gente compreender e respeitar o processo de cada uma. Porque às vezes... e eu percebo muito isso, principalmente quando a gente está em roda de mulheres, e onde a maioria das mulheres são brancas. É claro assim, que a gente participa de vários espaços de construção, e muitas vezes a gente não quer falar, a gente não quer nos colocar,
quando nós estamos numa roda de conversa onde as mulheres brancas, que elas já nasceram com seu posicionamento, com sua voz, né? E para nós conquistar esse espaço de fala é um processo difícil, muito doloroso. Então eu vejo isso também, que muitas vezes a gente se cala, a gente não quer falar, com medo, e a gente não entende o nosso processo, e aí fica nos comparando com outras mulheres, né? Posicionar-se, né? Eu sou vista como uma pessoa assim encrenqueira, raivosa, né? Mas a gente aprende a se posicionar e não nos calar mais. E aí incomoda, né? Isso incomoda. Entender as nossas fragilidades, nem sempre a gente está bem, né? E na verdade acho que a grande maioria das vezes a gente não está bem, né? Ainda mais esse processo pandêmico aí. E aí, como foi falado ontem, uma mulher preta feliz é revolucionária, então os momentos que a gente tem de felicidade, a gente tem que expor, porque não tá fácil. Então eu achei isso muito legal, foi algumas coisas que eu fui anotando. E eu acho mais bacana não permita que invada seu espaço, né? Eu acho que a gente também tem isso muitas vezes de nos deixar ser moldadas, controladas, e eu acho que isso é bacana. E aí você estava falando dos espaços das poesias. Eu conheci a poesia muito nova também, com meus 15, 16 anos. E um dos poetas que eu mais gostava era Augusto dos Anjos, né? Eu conhecia Clarice, lia autores, né? Mas um dos poetas que mais me chamava a atenção, acho que pelo seu processo de escrita, né? Era Augusto dos Anjos. E eu tenho alguns poemas assim também, assim, meio Augusto dos Anjos, que é algo que me chamou bastante atenção quando eu comecei a ler, me interessar por poesia. E eu descobri também as mulheres negras, né, muito tarde. A escrita das mulheres negras é muito tarde. Tarde, assim, né? Recentemente. Então, eu acho que é isso. E aí eu já falei muito, vou deixar aí para as mulheres falar. Eu quero falar. Eu nunca tive contato com poesia. Eu sempre li muito literatura, e depois eu fui fazer faculdade de exatas, então a literatura ficou tipo totalmente fora da minha vida. Era um curso muito pesado e muita leitura. E neste ano, o meu processo depressivo se agravou e eu já estava fazendo em terapia, e além da depressão, comecei a ter crise de ansiedade. E a minha psicóloga, uma mulher negra muito maravilhosa, que tem me ajudado muito nesse processo, ela falou assim: em vez de você tentar dormir, levanta e começa a escrever. E na primeira vez eu fiquei com medo, não fiz. Na segunda eu já não estava mais aguentando, eu levantei, saí do quarto, fui para a sala e comecei a escrever. Escrever, chorar, escrever. Escrevi, e de repente, quando eu olhei para aquilo, eu não estava assim só desabafando, eu estava criando. Mas no primeiro momento, eu não botei fé. Eu falei assim: eu acho que não tem nada a ver isso aí. E aí eu conversei com ela na sessão seguinte, ela falou assim: por que você não pode criar? O que impede, né? O que faz você pensar que você não está apta para criar? Aí eu falei: eu nunca escrevi na vida, como do nada eu vou pegar um papel e vou começar a criar, né? Ela falou: tudo bem, se isso acontecer de novo, a gente observa. E aí depois eu tive mais duas crises bem fortes, nessas duas crises, e, e aí eu levantei também, comecei, tipo, desabafando, e no meio do processo eu percebi novamente que estava criando, conversei com ela, e assim, eu vi na internet uma oficina de escrita, me inscrevi, fui fazer, e, e lá eu percebi uma coisa, assim, que não só
nós, mulheres, temos certas dificuldades assim, em aceitar o nosso potencial, como a gente meio que tem um certo atravessamento pelos homens, porque eles têm assim uma autoestima muito assim superestimada, porque eles se colocam como escritor, mesmo sem estar escrevendo nada com nada. Eles simplesmente falam assim: vou publicar meu livro, isso aqui é poesia. E quando você vai ler, você fala assim: nossa, acho que eu escrevo um pouquinho melhor que isso aqui. E a gente não se valoriza, não se acredita. E desde então eu venho escrevendo, assim, agora eu não preciso mais estar em crise, né, para escrever, às vezes eu tô com vontade, vou lá e escrevo, assim, não me coloco como poetisa, mas eu fico ainda mastigando isso, né, por que que a gente não se valoriza, por que que a gente não se coloca, né, ah, não, eu escrevo, eu sou capaz, sendo que, assim, nessa fila do pão, os homens estão lá, tipo, publicando e publicando e publicando, e nem sempre deveriam estar. É isso. Na tua é que sempre colocaram a gente como papel de mãe, de doméstica, de mulherzinha que tem que estar cheirosinha esperando o homem ali, né? Era assim, então por isso que muitas mulheres não acreditavam. Por isso por isso que quando chega nesse meio literário, a gente passa por isso, pensa que não vai conseguir, mas a gente consegue. Eu mesma, desde os 15 anos, sempre acreditei. Ninguém acreditou em mim, até hoje. Mas, por incrível que pareça, eu me deparei com um homem, um escritor chamado Samuel da Costa, de Itajaí, que eu perguntei para ele o seguinte: eu perdi a minha mãe, 2 semanas depois eu me deparei com ele e perguntei para ele, porque eu fiquei espantada, um homem negro na literatura, no Facebook, aqui de Santa Catarina, vou procurar ele. Aí eu perguntei, como é que eu faço para publicar um livro? Aí ele disse, não é bem assim. Você tem que passar por todo o processo, isso. Você tem que escrever, publicar, botar em todas as redes sociais, mandar release, que é mandar e-mail para todas as mídias digitais, para ter espaço, publicar em jornais, revistas, vai ser uma colaboradora. Beleza, ok, já sei o que fazer, ótimo. No dia seguinte ele me procurou novamente. Eu pensei que ia parar só naquela pergunta. E ele continuou me ajudando e estamos nesse processo até hoje. Então, assim, porque não caminhar sozinha, quando a gente caminha sozinha, a gente muitas vezes não chega a lugar nenhum. Então, nós mulheres, muitas vezes, o que falta para a gente é uma ajudar a outra. Contas aqui, tem muitos amigos homens, amigo para valer, sabe, aquele amigão, e não tem amiga. Meus melhores amigos são homens. Então, o que falta para nós mulheres é essa união, sabe? Essa junção, fazer parceria. Então, e ter essa confiança. A gente não tem, por incrível, e essa confiança já tem que começar já desde pequena. Isso é que falta, sabe? Essa confiança, né? Então por isso que a gente é assim. Mas a gente vai desconstruindo, tenho certeza. Tem umas mensagens aqui no chat, deixa eu ler aqui, daí outras pessoas também, gente, vão falando aí. A maioria de nós nem se deu conta ainda que somos silenciadas. A gente desacredita da nossa capacidade, né? A Ana Carla e a Karina que comentaram. É isso mesmo, né? Acho que essa questão que a Paula fala é bem isso. Eu acompanho alguns, principalmente no Instagram, né? E aí eu falo assim, nossa, gente, é escritor, né? Tá lá se colocando como escritor, mas eu escrevo melhor, as poesias não melhores, porque
mas já nasceram com o corpo, com a voz, né? Já nesse universo que é o universo patriarcal, capitalista, e que não passaram por todos os processos de opressão e de silenciamento, né, na qual nós fomos apresentadas, né? Então... Nath, fala aí, você, poetisa maravilhosa. Dá para me ouvir? Que eu tô sem meu microfone, não tá muito bom. Tá sim. Então, eu sempre gostei de escrever, mas eu escrevia na forma mais de diário, né? Assim, as minhas vivências. E aí tem a Elis, né? Que eu conheci a poesia por meio dessa minha amiga, que ela trabalhava com a poesia falada, que é o slam. E aí, sempre os eventos do slam eram juntos com o hip hop. Então, a participação das mulheres eram muito poucas, porque é um ambiente muito masculino, né? E tem muito machismo presente. E aí, eu comecei a escrever poesia para fortalecer ela, né? Comecei a escrever e a gente começou a ir junta. E aí a gente teve a ideia, vamos criar então um espaço só para mulher, né? Vamos criar um espaço só para mulher. E aí a gente criou o Slams Voz das Minas, LGBTQ+, que aí é para pessoas que são mulheres e que se sentem como mulheres, né? Do gênero feminino. E foi muito legal, fez bastante, assim, teve bastante repercussão. É bem conhecido aí no interior do Paraná agora, esse projeto, né? E eu não me considerava uma escritora, uma poetisa, né? E aí, o que me surpreendeu é que pela poesia, alunos me chamaram para fazer TCC, projetos de TCC, me mandaram fotos do ensino médio que fizeram um trabalho, colocaram a minha escrita lá. Então, eu comecei a ver que a minha poesia, né, porque eu falo sobre a violência doméstica, como que eu me sinto, como eu fui tratada pelo Estado, principalmente. Falo muito sobre os gatilhos que eu passo por criar o meu filho, né? Eu evitei muito de ser mãe com medo desses gatilhos, né? Que eu levei muito tempo para superar e que agora ele está passando pelo racismo e aí eu estou tentando aí empoderar ele. Coloco isso, como que é difícil você criar uma criança negra. Escrevo sobre relacionamentos, né? Que é difícil, como mulher, a solidão da mulher negra. E como que eu tive retorno, assim, das mulheres, sabe? Elas me chamam no direct, falam sobre elas. Então, assim, a poesia, ela liberta mesmo, e ela faz as pessoas pensarem, se conscientizarem. Então, ela é muito poderosa. A escrita, ela é muito poderosa. Gente, não tem ninguém inscrita, tá? A Natália falou um ponto fundamental ali, que ela disse que muitas mulheres começaram a procurar ela, né? E realmente a escrita ela tem essa facilidade de juntar mulheres, né? Porque uma se identifica com o que a outra está passando. E queira ou não queira, a gente está incentivando
a mulher a enfrentar todos os obstáculos, né? Oi, só para falar sobre, eu não me lembro o nome da última moça que falou, mas aqui no meu bairro eu tentei fazer na minha escola esses dias uma construção de slam, tentar chamar um pouquinho a atenção, principalmente das meninas, né, para essas questões que eu consigo muitos meninos para vir fazer apresentações e para somar, mas não consigo mulheres. E nós temos um evento que se chama Resistir, que acontece sempre em novembro, e a proposta é trazer mulheres para que empodere as alunas, né? E eu tive uma dificuldade master de encontrar meninas do Islã aqui na cidade de Tiradentes, na Zona Leste. E eu fui atrás de alguns centros culturais, joguei no Face e não consegui. E aí, conversando com as professoras aqui, a gente entende que agora nós temos que formar. Vai ter que sair daqui, da nossa escola, a gente vai ter que fazer esse movimento de criar as nossas meninas, de ajudar nesse processo de criação delas, como os comentários aí, né, delas se perceberem escritoras, se perceberem com essa não sei se é uma habilidade, não sei como falar, mas essa dificuldade de ter mulheres para empoderar mulheres. E aí é só para deixar o quanto é importante, né? Essas descobertas aí que vão puxando outras, né? É que muitas não se descobriram ainda. E com a era tecnológica, elas são muito conectadas a grupinhos, WhatsApp, essas coisas. Então, elas não se descobriram ainda. Quando elas se descobrirem, talvez elas floresçam e vão para esse caminho. Muitas não se descobrem. Se descobrem, assim, às vezes, por acaso. Eu me descobri por acaso mesmo, pela necessidade. Estava cansada do preconceito. Então, uma sala com 30 alunos. Hoje em dia, uma sala com 30 alunos é muito, né? É inviável se aprender, né? E eu era a única negra, né? Então, pensa, se a única negra está nesse meio, então eu senti a necessidade, né? Fui levada a isso. Então, tem muitas meninas que ainda não foram levadas para esse meio literário, não se descobriram ainda, né? Preciso de um empurrãozinho, às vezes. E a timidez, eu era tímida, a timidez também, às vezes, dá um bloqueio na gente. Então, o que me ajudou, Nina, foi ver vídeos, né? Tem poetisas, né? Tem a Kimani aqui de São Paulo, que ela é muito conhecida, inclusive mundialmente, né? Que ela representa o Brasil. Ela é daqui de São Paulo, tem o Islã das Minas, São Paulo. Então é bem interessante mostrar, sabe, esses vídeos, que aí elas falam das vivências dela mesmo como mulher negra, e no caso, fazer um trabalho só para mulheres, porque tem, às vezes a gente se sente desconfortável, sabe, num ambiente que tenha pessoas do sexo masculino. Então é bem legal mostrar esses vídeos e fazer um projeto voltado só para as meninas, que foi o que me ajudou mesmo a me soltar mais, a, a minha postura, né? Melhorou com isso. Legal, é isso mesmo que eu preciso, na verdade. E se vocês puderem deixar indicação, igual você falou agora, esse pessoal, você mesma, deixar lá no WhatsApp, ou de repente aqui no chat, para que a gente possa seguir e compartilhar, para que isso vá crescendo, não só para minha escola, mas para todos os lugares, né? Para que a gente possa montar uma rede aí de levar isso para cima.
A Clarice fez um desafio aí, né? Que é para a gente tentar escrever, né, Clarice? Colocar tudo para fora aí. Acho que a gente podia fazer isso agora. Tentar. Sim, poderia sim. Externar tudo aquilo que a gente está sentindo, né? A Natália falou um ponto ali sobre que às vezes a gente não se sente bem no meio masculino, sabe? É que o meio masculino, ele confunde um pouco a coisa, sabe? Porque a mulher no meio literário, falando certos assuntos, eles pensam que a mulher está dando um recado para o homem. Ei, vem cá que eu te quero. Porque a mulher não fica, principalmente a mulher negra, né? A mulher em geral em si, ela não fica só nas questões do cotidiano. Ela fala de política, ela fala de amores, ela fala do desejo carnal. Então, eu mesmo encontro muitas dificuldades. Porque quando eu escrevo erótico, quando eu me vi escrevendo erótico pela primeira vez, foi um desafio para mim. Porque eu estava cansada só de falar do amor, o que eu iria falar, e eu estava me vendo como mulher, meu corpo florescendo, sentindo desejo. Aí eu comecei a escrever o erótico. Só que, tipo, o homem viu aquilo como de uma outra forma. Alguns encararam com normalidade, outros encararam como um convite. Então, nós mulheres temos também essa dificuldade com aquilo que a gente escreve, né? O homem, então, por isso que tem muita gente muitas meninas ficam meio assim em estar no mesmo ambiente que o homem, né? Eu pisei no palco do Festival Seis Continentes em Itajaí, em meio aos homens que estavam declamando poesias. Né? Eu, caruda ali, enfrentei mesmo. Eu, assim, cadê aquela menina que anos atrás tinha timidez? Eu me descobri, não. Foi-te embora. Beleza. Estamos aqui, é essa que... Vamos nessa que estamos aí. Então, assim, eu acho que a gente precisa um pouco também de coragem e encarar. Encarar sem medo e quando se deparar com um homem que está interpretando totalmente errado, você diz, é apenas poesia. É apenas poesia. Simples assim. A Ana Carla Rosa, a Ana, né, que está com problema de áudio, ela colocou aqui. Estou tendo uma experiência legal. Eu tive aula com uma escritora negra maravilhosa, de nome Elaine Marcelina. E após o curso, eu a convidei para juntarmos os textos de uma atividade. E estamos organizando uma antologia. É legal quando conseguimos fazer pontes. Isso é maravilhoso mesmo, Ana, maravilhoso mesmo. Eu acho que o que a Clarice colocou, né? Nós precisamos mesmo nos abraçarmos e fazer essas pontes, né? Nós temos várias mulheres que escrevem, que não muitas vezes, né? Tem vários textos muito bons nas redes sociais publicados, mas que não tem ainda um livro publicado. Então, acho que a gente precisa, sim, fazer essas pontes, né? Fazer essas pontes. É isso mesmo. Por diversas vezes já me perguntaram, você tem livro publicado? Não, não tenho. Como não? Mas você se escreve tão bem. Há quanto tempo que eu te conheço? Não, mas é difícil, tem que ter dinheiro. Não é bem assim, não tem como. Assim, como não? Várias vezes eu fui perguntada sobre isso. Então é bem complicado mesmo. Eu tenho participações literárias em antologias.
muitas das vezes, quando você vê antologias, você vê o homem que preparou a antologia e você vai lá e participa. A última antologia que eu participei foi elaborada por um homem, que reuniu várias mulheres negras nessa antologia, que é Em Terra de Mulher Preta. Super legal. Oi, Tainá, você fez uma pergunta dessa chamada? Você está perguntando? Se tem alguma lista de chamada, alguma coisa do tipo, não? Ah, não, 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 não. A gente vai. Não tá tendo. Ô, Clarice, tem algum tema assim que você tem mais facilidade ou mais dificuldade para você escrever? Porque assim, o que eu vejo? Eu mesmo escrevo sobre tudo, né? Tento escrever assim, às vezes depende muito também de como eu estou me relacionando. Hoje eu estou num momento de bem com a vida, então eu percebo que as minhas escritas, os meus poemas, eles estão um pouco mais iluminados, né? Um pouco mais felizes. É, escrevo também alguns poemas eróticos, eu tô conseguindo, né, escrever alguma coisa sobre isso. E aí eu queria ver contigo assim, se você tem algum tema, né? Porque a gente escreve muito sobre o amor, acho que é bem coisa de poeta, sobre o amor, sobre a morte, né? Algo que também às vezes acaba mexendo com a gente, né? Eu falo que a gente que escreve tem essas questões, né? O amor, a morte. E aí eu queria ver se tem algum tema assim que você gosta mais, que te chama mais atenção, uma curiosidade mesmo. Você falou da morte, né? Eu encaro a morte não como o fim de tudo. Eu encaro a morte como início, porque nada acaba por aqui. Tem um espírito. Isso aqui é apenas uma carcaça. Eu encaro a morte como o início de tudo. Né? Então eu não tenho muita dificuldade de falar sobre a morte, não. Eu tenho dificuldade, às vezes, sei lá, de falar sobre Natal, por exemplo. Aí porque Natal, sei lá, remete muito à minha mãe, ela não está mais aqui. Porque Natal não tem mais aquele significado como tinha quando eu era criança, sabe? Porque eu vejo muita falsidade no Natal. Então eu não consigo muitas vezes falar sobre o Natal. Porque às vezes aquela coisa, oi, Feliz Natal! Aquele abraço carinhoso. E no resto do ano, cada um por si, sabe? Daí não tem aquelas, cadê aquelas pessoas? Cadê os amigos? Sabe? Outra coisa também que às vezes eu não consigo escrever é sobre aniversário. Eu não comemoro o meu. Porque os amigos deram pontapé na bunda, né? Então, assim, eu não, por incrível que pareça, eu não consigo me desligar deles. Eles estão aqui ainda na minha cabeça. Eu não consigo dizer ex-amigo, porque foram anos de contato, de convivência. Daí tem aquele lance assim, enquanto servia, estava ali perto de você. Agora que não serve, não está precisando mais, não serve, sabe? Então são temas assim, algumas coisinhas assim que eu não consigo escrever. Natal, aniversário, mas eu escrevo muito sobre o amor, poemas eróticos, né? Ultimamente, né, eu tenho escrevido poemas eróticos, escrevi um livro que está publicado numa plataforma
de leituras, né? Que a gente consegue publicar como e-book, que é o Wattpad. Aí escrevi o Volúpia. Aí, recentemente, estou organizando, reescrevendo o livro Páginas Vermelhas, que é de eróticos. Mas só que o erótico, você tem que sentir para escrever o erótico. Você tem que estar com tesão para estar escrevendo aquilo. Porque senão você não consegue, não vai ser verdadeiro. Você não vai passar aquilo para outra pessoa. Porque quem estiver lendo, ela também vai ter que sentir a mesma coisa que você sentiu. Se ela não sentiu, não vai ser uma coisa verdadeira. A poesia é assim, ela tem que passar aquilo que o poeta está sentindo, tem que passar para outra pessoa. Porque o poeta não escreve só para ele. O poeta escreve para o outro. Se o poeta escrevesse para ele não precisava que o outro lesse. Ficava ali na gaveta. Simples assim, ficava na gaveta. Estamos assim. E política? Política não entendo muito, não. Não entendo muito, não. Mas com relação às questões raciais, a opressão, a solidão da mulher negra, escrevi muito. Tem um livro que eu escrevi, sem ser poesia, que é o Nagô das Negras. Nagô a gente conhece, né? Aquelas tranças, mas aí eu fui pesquisar o outro sentido da palavra. Nagô vem de caminho. Então, caminho das negras. Por isso que eu escrevi Nagô das Negras. E esse livro conta a história das mulheres negras, desde o tempo escravocrata até o pós-escravidão, com relatos de mulheres atuais. Aí tem uma história de uma menina que ela me contou que ela estava na fila de emprego, era uma fila enorme. E ela era a única qualificada para a vaga. Só que ela usava trança. Aí a moça disse para ela, não é para você tirar a trança? Eu disse, não, é o meu cabelo, é a minha identidade. Então, dá para você cortar o cabelo? Não, é o meu cabelo. Dá para você alisar? Não, vou fazer isso. Então sinto muito. A vaga não é sua. Aí ela entrou na justiça. Então, até mais ou menos 2017 ainda estava na justiça o caso dela ainda. E ela era a única qualificada para aquele cargo, que tinha um diploma, que tinha formação para aquele cargo. E ela não ganhou por causa do cabelo. Então, tem essas histórias, assim, as mulheres me procuram e vão... Aí eu vou escrevendo, né? Falo muito sobre... Até a Natália mesmo falou da dificuldade que a gente tem para se relacionar, arrumar namorado. Isso é fato. Eu mesma estou sozinha desde 2004 e não consigo mesmo. Já fui rejeitada pela cor da pele e já fui rejeitada pela deficiência física. Então, a gente coloca essas questões assim, tudo ali. Eu tenho facilidade sobre falar essas questões. Agora, sobre Natal e aniversário, não. Porque eu encontro falsidade nessas datas. E é um tema que eu não gosto. Sabe o que me chamou a atenção quando você estava falando aí sobre a questão do sentir para escrever poemas eróticos? Porque, assim, nós somos, né, nós mulheres, criadas com uma educação muito rígida, né? E sentir é algo que nós, até hoje, né, temos muitas dificuldades aí de expressar a nossa sexualidade, de expressar os nossos desejos, de se soltar mesmo, né? Então, escrever sobre isso ainda é muito mais difícil, né? Eu percebo isso também. Então, assim, como você vai escrever algo que você tem, às vezes, nem sabe muito bem como se colocar ou se você está sentindo. É um tabu ainda muito grande falar
da sexualidade, dos desejos sexuais, né? Então, isso também é algo que me chama bastante atenção assim, nos poemas eróticos. Quando eu comecei a escrever, eu fui ler, li vários, né? Várias não, porque não tem muitas poetisas aí, poetas que escrevem poemas eróticos, são poucas, né? Mas eu fui pesquisar, buscar, conhecer um pouco, mas que eu percebo isso mesmo, que é a questão do sentimento, do desejo, quando ele está mais aflorado, você consegue ser muito mais real, né? O processo de escrita. E outra coisa que eu queria que você colocasse também é porque, assim, nós, enquanto mulheres, ou enquanto conhecedor um pouco da poesia, a gente sempre aprendeu que o poeta ele tinha um eu lírico, sabe? E isso eu nunca discuti, eu ia até conversar isso também, aí como a gente está falando de poesia, e eu vejo isso muito assim na questão da nossa escrita enquanto mulher, né? E aí quando você fala assim que os homens muitas vezes eles confundem, né, a poesia, eles confundem essa questão, porque quando você lê um poema de um homem que você fala, ó, ele é o eu lírico dele falando, ele é o processo de escrita criativa dele, vamos colocar a questão de escrita criativa, né, que hoje a gente discute bastante isso. Agora, quando é a mulher escrevendo, parece que fala assim, nossa, não é um espaço de criatividade, de criatividade da mulher, né? Então, acho que isso também eu queria que você colocasse um pouquinho sobre isso. Sim, porque... Tá bom. Sim, porque a mulher não podia falar essas questões. E o homem vendo a mulher falando questões que até então só ele falava, é uma coisa inovadora e ao mesmo tempo que estranha para ele, né? Nós estamos ocupando um espaço que era masculino, né? Um espaço feito somente por homens. Eu sou fissurada por documentários. E essa semana andei vasculhando a televisão e apareceu um monte de documentários falando sobre imortais. Mas tu não vê falando sobre imortais mulheres. Uma gama enorme de homens e nenhuma mulher. Aí eu fiquei assim, nossa, como a mulher foi silenciada mesmo. Então, você mesmo falou que não encontra mulheres que escrevem coisas eróticas. São pouquíssimas mesmo que escrevem. Por quê? Por causa disso. Porque a mulher era só para ficar no bordadinho, na costura, né, fazendo a comidinha. Mulher não era para estar pensando nessas coisas, em sexo, isso e aquilo. Eu não sei se você pegou o período em que na cidade não se podia falar sobre a AIDS era horrível. Por que muita gente morreu sobre AIDS? Por que muita gente morreu sobre câncer? Porque é um período que não podia estar se falando dessas coisas. E muitas mulheres que falavam dessas coisas eram tidas como loucas. Meu pai mesmo contava que muitas mulheres, eu mesma, meu jeito mesmo de ser, já seria tido como loucura e seria internada. E pessoas com deficiência, elas eram presas dentro de casa porque as famílias tinham vergonha daquelas pessoas. Imagina uma mulher, não podia ter conhecimento, daí de repente tem deficiência física, não podia sair na rua porque a família tinha vergonha. Então, a mulher mesmo, ela sofreu inúmeras coisas. Então, assim, aí o homem, de repente, vê uma mulher liberta, né, num papel que era antes dele, que era ele que mandava, e agora ela não é mais submissa, né? Então, assim, tem até uma canção que diz assim, respeita as meninas, toda essa fragilidade não restrite a você
Já passou da hora de aprender nosso corpo, nossas regras, nosso direito de ser. Então, assim, é a nova era. A Nath pediu para. Queria ouvir uma poesia de vocês, Clarice, Ângela e Paula. Mas antes eu queria ver se mais alguém aqui, Ana Carla, Sandra, Lúcia, falasse um pouco, assim, né? Se a gente está aqui para trocar mesmo. Se vocês já tiveram algum processo de escrita, Tainá também. Se tiveram diários. Se tem diário. Porque Maria Carolina de Jesus, né? Ela foi pela necessidade também. Eu acredito que todas aqui escrevem pela necessidade. Olha, eu comecei a pensar nisso. Eu sou a Márcia, eu conheço a Clarice do Coletividade Preta. Eu sempre leio essas poesias quando você compartilha lá. Eu comecei a pensar nisso, me interessei por esse curso, porque eu tenho esse desejo, né, no coração. Nossa, eu poderia escrever o que eu sinto, né? E uma terapeuta minha tinha comentado também, Márcia, passa a colocar no papel tudo que você sente, que vai amenizar, né? Porque eu sou ansiosa por vida. E aí eu comecei a pensar, e hoje aqui, ouvindo a Clarice falar, e as colegas partilhando as experiências, eu acho que tudo começa mesmo por esse caderno, né? O caderno do afeto e do desafeto. Foi esse o nome que ela deu. Que é dali que você começa a criar, né? E depois você volta para ler e vê que faz sentido. Porque acho que no momento que a gente está transcrevendo ali, não dá para perceber. Mas eu acho que quando abaixa assim, a calmaria, que você passa a analisar com mais, né, detalhes. Mas eu achei super interessante isso. Eu vou partir para a prática, né? Vou começar a rascunhar. Oi, Lúcia. Deixa eu só ler o da Ana aqui primeiro, deixa você já fala. A Ana colocou aqui, ó. Estou entrando nessa vibe de escrita agora. Iniciei em 2020, na pandemia, e foi um encontro de mim comigo mesma. A menina que sonhou e fugiu do sonho, e o reencontro, 40 anos depois. Ai, que lindo, Ana Carla. Nossa, muito lindo, parabéns. Agora, então, a Sandra. Pode falar, Sandra. Boa noite a todas. Clarice, é um prazer conhecê-la. Eu sou branca e eu não sabia se podia falar ou não, porque é um espaço. Bom, participo porque eu sou antirracista e tenho que trabalhar na política antirracista, mas enfim. Eu admiro muito quem consegue escrever. Eu já escrevia, colocava para fora o meu sentimento, não no sentido poético, né? Eu disse que com esse curso eu retomei o prazer de ler poesia, porque eu havia perdido há muito tempo. Por conta, assim, acho que da formação acadêmica, do trabalho, falta de tempo. Na verdade, não era falta de tempo, era simplesmente que eu não gostava. Assim, deixei de gostar, né? Gosto muito do Islã, aprendi a gostar com Luísa Romão, que eu fiquei impressionada com Luísa Romão. Não sei se vocês conhecem, ela é paulistana. Enfim, via muito pela transmissão, nunca ao vivo, né? Porque eu moro no interior de São Paulo e tal, mas enfim. E incrivelmente o meu processo foi inverso do que aconteceu com algumas mulheres que estavam comentando das terapeutas. Antes de eu fazer terapia, e já faz um bom tempo que eu faço, eu escrevia, não na forma da poesia, etc e tal, mas eu colocava tudo para fora, né, tudo que me machucava, eu escrevia direcionado para a pessoa, então eu pensava para a pessoa e despejava, mesmo, hora eu mandava, hora eu não mandava, assim, não enviava tal. Quando eu começo a fazer terapia, demorou um certo tempo ainda esse processo da escrita, de falar das minhas dores, e, enfim,
não só da dor, mas também do amor, etc., da alegria, enfim, né, todos os sentimentos envolvidos. E depois eu parei. Aí aconteceu um processo que eu emudeci. Isso está me fazendo mal porque ele está dentro de mim. Por mais que eu faça terapia, ainda não consigo, não é da mesma maneira. Sou vítima de violência física, psicológica, eu tenho um trauma, faço terapia, mas tenho 1000 gatilhos, né? Então, assim, como toda mulher que é vítima de, enfim, entre outros gatilhos. Mas, assim, mas eu acho que eu vou retomar a escrita e algo muito diferente acontece quando você vem falando de escrever sobre o erótico, né? Porque eu participo de outros grupos e participei de um que estava se discutindo mas não nesse sentido da escrita, sabe? A mulher escrevendo sobre, mas da erotização da mulher, da criança, que é diferente do que você está falando. Então há 2 momentos assim, que é erotização e escrever sobre, né? Mas enfim, você me fez pensar sobre isso, são processos diferentes que eu entendo assim, e que é difícil, como dizem, como foi dito, né, até pela psicóloga que estava fazendo a apresentação, falar sobre isso é difícil. Escrever sobre isso deve ser mais ainda. A erotização do corpo da mulher, especialmente do corpo da mulher negra, né? Que tanto se vê no carnaval, e não só no carnaval, né? Eu acho que é isso. São 2 momentos. A erotização enquanto prazer e a erotização enquanto mercantilização do corpo. Negro e não negro. Obrigada. Sim, é isso mesmo. A mulher preta, ela, durante muito tempo, até em programas de televisão, dá para perceber, ela sempre foi erotizada mesmo. O corpo da mulher preta é visto como um objeto. Tanto que você vê nos carnavais, ela de uma forma diferente, com micro, né? A roupa dela é micro, praticamente pelada. Você via a globeleza, é o exemplo clássico disso que você falou, né? E se você olhar a literatura masculina erótica, o tempo todo trata a mulher dessa forma também. Não fala pelo lado sensual, do carinho, do amor, de estar junto com ela, mas fala dela de uma outra forma, de uma forma mais explícita, escrúxia, como a gente diz, né? De uma forma bem grosseira mesmo da mulher. E uma coisa é a mulher falar sobre seus desejos, outra coisa é falarem da mulher e também de crianças pelo lado sexual, falarem delas como se fossem corpos que estão a serviço do prazer do homem. E a escrita vai te ajudar bastante. A escrita nesse processo vai te ajudar bastante, porque eu sei, né, que eu venho de muitos diários. A minha mãe não sabia que eu chorava pelos cantos, muitas vezes. Então, eu utilizava diários para isso. Eu mesmo pegava, às vezes não tinha diários, eu pegava caderninho, pegava cadernos, encapava bonitinho com papel de presente, às vezes, fazia uma capa bem bonitinha, fazia uns desenhinhos ali e estava ali no meu diário. E ali eu desabafava tudo que eu queria desabafar. Eu via 2 mulheres em mim. Eu via a Clarice, eu via a Lala. E eu queria matar uma. E eu queria fugir para a Lua. Como é que eu vou fugir para a Lua? Eu não sou astronauta nem nada, mas o meu refúgio era ir para a Lua. Eu queria fugir daqui. E quando eu me vi doente e fiquei 10 anos da minha vida dentro de casa, sem poder sair, sem ter como sair, porque eu caía direto
eu tinha problemas de locomoção, sabe? Eu caía direto, eu não tinha equilíbrio para caminhar. Então, assim, me vi totalmente diferente, me vi com o corpo inchado, me vi sem expectativa nenhuma. Aí eu comecei a escrever, a escrever, a escrever. E, de repente, muitas coisas foram começar a se modificar. Não, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Mas essa mudança partiu daí quando a minha mãe morreu. Então, assim, não posso ficar nisso assim. Eu tenho que mudar a minha vida. Tenho que mudar. Alguma coisa eu tenho que mudar. E aquele diário em que eu queria matar eu, como é que eu vou matar a Lala se é eu mesma? Né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou para a lua? Peguei e joguei no lixo. Joguei os diários no lixo. Assim, agora é uma nova vida. É uma nova vida. Então, assim, é possível. Por isso que a escrita é fundamental para a gente poder entender a nós mesmos. Porque não vai ter outra pessoa para entender a gente mesmo, além de nós mesmos. Claro que psicólogo ajuda, mas quando ele nos diz para a gente escrever ali, sabe, é porque a gente começa a olhar para a gente. Coisas que muitas vezes a mulher não faz, não se olha, não olha nem no espelho, fica falando o tempo todo, ai, como eu sou feia. Olhou no espelho? Não se olhou no espelho. Fica botando defeito, acredita no que os outros falam. Mais alguém? Bom, a Nath fez um pedido aí, ô Paula, para você fazer uma leitura dos seus escritos. A Clarice. Posso. Tainá. Pode falar, Tainá. Gente, assim, eu tô um pouco perdida, para falar a verdade. Porque é um grupo de estudo de quê exatamente, assim? Eu tô vendo desabafos, né? Coisas que são parecidas, porque todos nós somos mulheres negras, então eu me identifiquei com a fala de todas. Sobre escrever, eu escrevo desde criança, que era a minha forma de desabafar. E aí eu tô, tipo assim, é um curso? É o quê? Entendeu? Não tô entendendo. Tá, É para ô falar do Tainá. que eu escrevo? É para falar de quê? Então, hoje o objetivo é uma oficina de poesia, tá? Então, como é a Clarice que está responsável pela oficina, aí então ela deixou se bem à vontade para a gente ir falando, né, dos nossos processos de escrita, então você pode falar também, porque o objetivo depois, ela colocou, acho que no início você não estava, é escrever mesmo, colocar tudo para fora, a gente vai deixar o e-mail depois do coletivo, né, para vocês escrever esse momento, escrever a poesia, encaminhar para o coletivo, encaminhar para a Clarice, porque assim, o curso ele teve 3 momentos, né? Primeiro foi os estudos da Lélia, da Conceição, e nós estamos essa semana com o estudo da Carolina Maria de Jesus, certo? Tem mais amanhã, a Carolina Maria de Jesus, e na quinta-feira nós temos mais uma oficina de poesia, certo? Então nós temos oficinas de poesia essa semana, são 2 oficinas, tá? Então aí você pode falar da sua experiência, e aí depois o objetivo é que saia daqui depois um processo também de produção, certo? Aí, nesse processo de produção, a gente tem que devolver novamente, através do e-mail, o que eu produzi, é isso? Isso, o objetivo seria esse, escrever e encaminhar.
porque depois a gente vai estar divulgando nas redes sociais, né? E a gente também está com um projeto aí, de repente, de escrita mesmo, de uma antologia, enfim, né? São alguns sonhos aí, então por isso a oficina. Eu queria perguntar uma coisa, assim, uma dúvida que até hoje ninguém conseguiu me responder. Um TCC, ele pode virar um livro? Ai, enroscou aqui o microfone. Ele pode, né? Ele pode sim, se você tiver um orientador ou a universidade, né, tiver condições de. Todas as universidades têm editoras, né? Então você pode sim, pode virar um livro, sim. E deve, né? Se você tem esse desejo de fazer. Muitas vezes depende muito, por exemplo, do projeto de pesquisa que você está, se você está vinculado a algum projeto de pesquisa com algum orientador. Se você, por exemplo, tiver isso vinculado, é mais fácil, né, de você publicar. Se não, você pode publicar daí, né, nas editoras aí, só que daí tem o custo, né? Porque você tem que bancar a sua produção, o seu processo aí de escrita. Mas o caminho mais fácil de escrever esse processo é por meio, se você está vinculado em algum projeto de pesquisa. Olha, na faculdade, eu não sei vocês, mas eu sofri horrores. Eu sou formada em arqueologia. Então, assim, eu era a única negra da sala. E por ser cantora, as pessoas achavam que eu não poderia ser uma cientista. E aí lá vai eu, a doida, inventar a arqueologia da música, da qual não tinha até então. Então eu fui a precursora disso. Eu nunca tive apadrinhamento de nada, nem na música, nem na arqueologia. Então, assim, não estou vinculada a nada, porque as pessoas não creem nesse tipo de pesquisa, mas é uma pesquisa extremamente a fundo. Então, eu poderia pôr, por exemplo, numa lei Aldir Blanc, numa lei de qualquer tipo de literatura, então, eu poderia colocar ou tem que passar pelo crivo da universidade de uma coisa que eu escrevi? Não precisa. Inclusive, tem vários projetos, né, de incentivo à cultura que você pode encaminhar, sim, o seu trabalho para a publicação. Escrever o projeto, você pode, tipo, se o livro já está pronto, é só encaminhar. E até algum, assim, a gente fala assim, né, a gente fica meio assim, mas enfim, a gente tem que usar o sistema capitalista para também a nosso favor, né? Eu falei, eu tenho uma amiga que conseguiu um processo, ela é de aqui do Paraná, ela é de Guaratuba, não, de Paranaguá, e ela conseguiu pelo Itaú, entendeu? Com esse incentivo, né, que tem, assim, então essas empresas privadas também têm esse processo de incentivo. E ela conseguiu lançar o livro dela por esses incentivos que são privados, né, também. Então, são alguns meios aí que você pode estar buscando. Mas a Tainá também, ela pode entrar pela lei de incentivo à cultura. Muitos estados têm. São Paulo tem, né? A lei de incentivo, não sei se ela é de São Paulo, mas a lei de incentivo à cultura, né? E daí o estado dá 15 a prefeitura, né? Ela dá 15 mil para poder elaborar o projeto, mais ou menos assim. Eu sou de Goiânia. Aí ela mas deve ter sim, a lei de incentivo à cultura. Daí dá 15 mil para fazer o projeto, aí é feito através de uma editora, tu arruma, faz todo o projeto, encaminha esse projeto para a lei de incentivo à cultura, aí nisso ele vai ser, na lei de incentivo à cultura já vai ter, acho que vai ter já uma editora lá que vai estar ali, muitas editoras que também que se inscreve para poder estar ajudando e publicar, né? Desculpa, caiu. Mas eu vou correr atrás, sim. Tá. Então, a Clarice estava falando da lei mesmo de incentivo à cultura. Todas as prefeituras têm que ter, né? Porque a Nara caiu de novo. Mais alguém, gente? Até Nara voltar? voltar? Não tem.
Ah, tá. Nem Mais todas, alguém? nem todas É, têm, sim, incrível verdade. que pareça. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ô, gente, eu vou ler um Gente, poeminha que eu parece fiz. Deixa eu ler um poema que eu fiz essa ver, semana, né? Que a eu achei muito Natália, bom. a Natália pediu. Deixa eu achar ele aqui. Eu tenho um caderninho também, gente, por aqui, dos meus fluxos de consciência. Deixa eu ver. Aqui. Ó, eu escrevi no dia 2 esse. Chama Em Tropeços a Vida Sorri. Depois eu leio o erótico também. A vida sorriu feito vento na chuva. Resolvi sorrir feito gotas de orvalho. O toque do ar sobre a pele encantou os meus olhos, que sorriu, um sorriso doce feito água de coco. A vida sorriu feito pedra amadurecida pelo tempo. Resolvi olhar com um sorriso leve. O sol resolveu iluminar a escuridão, que horas aparece feito caverna, queimando feito brasa. Resolvi assumir a luz, que guia meus passos, feito energias, que irradia e contamina. A vida sorriu em tropeço, feito ondas que em seus movimentos leva a dor, o vazio, o sofrimento, a morte. A vida sorriu, e no vai e vem do mar, a dor espalha força, o medo, sorte, o sofrimento, morte, a morte, vida. A vida sorri em tropeços, sobre efeito, resolvi sorrir. Então, é um dos meus mais recentes, assim, poemas. E eu tenho um também que é um erótico que eu escrevi esse fim de semana, eu vou ler para vocês. Os lençóis são testemunho dos meus desejos. Ao toque das minhas mãos, sinto sua boca sugando o néctar dos meus lábios vaginais. O suco do prazer escorre sob seu falo, que penetra, devora de prazer. Sigo o caminho. Ao toque dos meus beijos, seu pênis acessa o gozo. Entre delírios, rio se espalha. A cama é testemunha do nosso deleite. É isso, por enquanto. Obrigada. Alguém mais tem poesia para declamar? Seria máximo. Para a gente conhecer uma outra através da poesia. Porque parece estranha essa aula, né? Mas essa aula é sim poesia. A poesia que liberta. Então a gente, através dos nossos depoimentos, sem querer, a gente está fazendo uma poesia, né? Porque a poesia, ela é isso mesmo. É liberar as emoções, né? Ela é um ato de expressão. Você não conhece a poesia sem que ela tenha sentimento. Você vai ler um Cruz de Souza, tem sentimentos. Você vai ler Maria Carolina de Jesus, tem a dor da fome, perda, o cotidiano sofrido que tem ali. Você vai ler Conceição Evaristo, vai ler a luta pelos direitos, pela igualdade. Você vai ler uma Ângela, ela se descobrindo, né? O seu corpo se descobrindo, a sua mente se libertando as emoções. Você vai ler uma Clarice e vai descobrir que ela ganhou o mundo e que ela quer muito mais e que o gostinho é muito bom e que ela quer chegar e ela sabe que vai chegar, apesar da jornada ser muito difícil.
Então você vai encontrar a Clarice doce, que fala coisas fofas, ao mesmo tempo a Clarice que fala sobre a morte, ao mesmo tempo a Clarice que fala sobre a mulher preta e que tantas vezes quiseram silenciar essa mulher. Então, assim, a aula de hoje é isso, é uma poesia libertadora. E pelo que eu vi aqui, só tem mulheres que estão buscando construir o seu caminho e desconstruir tudo aquilo que foi dado para elas. Então, eu vi aqui muitas mulheres que querem escrever. Então, assim, antes de dormir, escrevam. Ouça uma boa música de Djavan, por exemplo. Djavan é uma coisa poética. E vão escrever. Muitos dos meus versos foi ouvindo música, né? E ali surgiu, né? O seu amor é luz e nem riqueza, água do destino, clareza, destino, pétala, estrela caindo, bem devagar. Então, assim, escrevam mesmo, pega o seu caderno, escrevam. E não tenham medo não, tá? E assim, com relação à escrita, processo de escrita e publicação, é assim, você escreve e tem que colocar à luz do dia. Eu tenho um contato com uma menina que ela tem aprendizagem lenta, mas ela é super inteligente. E ela me procurou porque alguém me recomendou, né, para ela, que ela quer escrever, quer ser uma grande escritora, aquela de escritora que tem best-seller. E ela era só escrever e pronto. Mas disse para mim, não, o caminho é longo, você vai ter que escrever, publicar em todas as redes sociais, todas, mandar por e-mail para várias mídias. Você tem que conquistar público leitor. Se você não passar por esse processo, você não vai conseguir aquilo que você tanto almeja. Então, assim, a gente entra nesse processo sabendo que não é nada fácil. E a outra questão é o seguinte, a gente tem que ter a consciência que a gente tem que ter o plano B, porque não se vive de literatura. Não se vive de poesia. Muitos poetas morreram sem ganhar um vintém. Então a gente tem que ter essa consciência. Então a gente tem que ter o plano B. Então, ou você entra na literatura por amor à arte, ou você entra na literatura pelo dinheiro. Se você entrar pelo dinheiro, esquece. O seu caminho vai ser curto. É isso aí. Gente, está aberta o microfone, podem falar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat que eu não olhei. Deixa eu ver aqui. Ana Carla colocou. Algumas moças negras nem sequer têm coragem de olhar no espelho. Olhar mesmo. Estive em uma reunião com pretas uma vez, que uma moça, de tanto ser chamada de feia, tinha horror a se ver. Tivemos que convencê-la a buscar apoio psicológico. É o racismo, né? Como que o racismo interfere e adoece, né? Nos adoece psicologicamente.
Mais alguém? Vou ler aqui. Estava procurando. Eu acho que a Paula travou. Acho que travou o microfone. Ela tá com a imagem travada. Deixa a Paula voltar. Enquanto ela não volta, então eu posso estar falando recentemente, né? Como estava falando ali no comentário sobre o preconceito, né? Eu mesma sofri preconceito racial em uma rede social, em uma não, em duas, na verdade. Tem uma rede social que é só para a comunidade negra, né? Que é a Black Black. E não que outras pessoas não possam entrar, né? Mas essa menina entrou e ela tinha tantas pessoas ali, mas ela se direcionou somente a mim. Sua feia. O que você está fazendo aqui? Seu cabelo é horrível. Você está se achando. Sua negrinha. Sua isso. Sua aquilo. Então, assim, caraca, eu penso assim, né? Estou escutando isso mesmo. Depois de tantos anos de. Nossa, nunca pensei que eu fosse mais escutar isso. Porque na minha infância eu escutava, né? Cabelo bombril, sua macaca. Aí depois no Facebook eu estava vendo no jornalzinho local, né, da MSC, falando sobre um juiz que tinha negado a cadeia para um rapaz que produz produtos nazistas e fica na internet falando sobre o nazismo, né, divulgando isso, né, que é crime. E o juiz negou a cadeia dele. Eu achei um absurdo aquilo, e eu comentei nos comentários que eu tenho vergonha do meu estado por conta disso. Aí vem uma multidão de pessoas brancas dizendo para mim: volta para tua terra. O que você está fazendo aqui? Se você tem vergonha daqui, o que você está fazendo aqui? Volta para a Amazônia. Você veio lá da África amarrada no pau. O que você está fazendo aqui? Volta para lá, sua negrinha. E houve desaforos enormes. Então, imagine só quando uma mulher escuta de homem, e às vezes até mesmo dentro da própria família, né, sobre o seu corpo, que ela é feia, que ela é isso, que ela é aquilo. Leva para a vida inteira, se ela não tem
uma mente madura, consciente, sabe? Isso vai dar danos para ela por uma vida inteira, até ela desconstruir toda aquela visão que deram para ela, vai levar muito tempo. É bem difícil isso. E às vezes eu fico me perguntando, ontem mesmo estava me perguntando, quando é que isso vai parar? Mas infelizmente eu acho que vai levar anos e isso eu ainda vou continuar escutando isso. Paula? Vocês não escutaram nada? Nada, a hora que você abriu o microfone, travou. Olha só. Eu vou ler de novo. Agora eu vou até mudar, porque achei que aquele nunca havia. Nem branca nem preta, de tinta me pinto com essa caneta. Nem escrava nem ciá, não sei qual cômodo que eu posso ficar. Bem ali no meio da curva é que o lixo costuma parar. Não me odeiam, mas também não me amam. Eu sigo triste por ter ninguém para conversar. Se hoje eu sinto, entendo e aceito, foi porque, sem saber quem eu era, sempre tive que brigar. Tem mais uma pequenininha. Perdi tudo que caiu. Vão lendo aí, gente. Aqui. Escrevo por mim, por ti, por nós. Escrevo porque escrevendo não estamos mais sós. Escrevo porque conforta. Esqueço se não sufoca. Escrevo, esqueço. Conforto, recomeço. Sensacional. Sensacional mesmo. Nath, ela faz um slam pra gente. Recitar agora? Ai, meu Deus. Espera aí. Deixa eu ver se eu lembro alguma de cor. Tem um curtinho. Deixa eu ver aqui. Mulher, veja seu rosto no espelho. Admire seus fios de cabelo cheio, cheio de liberdade. Sua cor retinta, como é linda, como ela brilha. Preta, bem pretinha. Seus traços, quem disse que não são delicados? A natureza te agraciou com tanta beleza. Não se negue, não se esconda jamais. Pérola negra, podemos sim ser rainhas em qualquer lugar. Maravilhosa! Linda. Essa questão que a Clarice falou, né, dos xingamentos em relação ao cabelo, à cor, essa semana, né, o meu filho, ele relatou na escolinha que tinha uma menina lá que ninguém conversava com ela, ninguém brincava com ela. Aí ele falou, ai mãe, acho que amanhã eu vou ficar com ela, né? E é que as pessoas falam que ela é feia, eu vou lá. Aí ele falou, né? Ai, mãe, foi tão legal, fiquei com ela a semana toda. Mas aí os meus colegas meninos não quis ficar comigo mais, porque eu tô ficando com a menina, né? Aí eu falei, tá bom, filho, mas conversa com ela então, né? Fica com ela lá. Aí o dia que eu fui buscar ele me apresentou ela, né? Quando eu fui buscar na escolinha.
É uma menina negra bem retinta. E ela tem o cabelo black 4C. E ela vai com o cabelo solto, sabe? E aquilo me deixa bastante triste, porque são crianças de 5 anos, né? E os mais retintos da sala é o Pablo e ela, né? Então o Pablo fala que é só os dois. Quando eles vão brincar, né, na sala. E aí eu relatei isso que o Pablo me falou, né, para a professora. Daí essa semana teve atividade referente à diversidade na turma deles. Mas foi algo assim que eu fiquei bem chateada que aconteceu. Fala pra ela, filho, da Lorena. Já veio aqui, ó. É a Lorena, veio falar. Eu gosto muito da Lorena. O que essa menina passou, eu também passei na infância. Até os meus 11, 12 anos de idade. Eu fui ter a minha primeira coleguinha que resolveu brincar comigo mesmo, assim. Acho que lá pelos 12 ou 13, até as minhas primas entrarem no pré, porque eu entrei no tempo em que não tinha pré. O pré veio depois. E quando as minhas primas tiverem idade para entrar no pré, daí que eu fui ter amiguinho, porque daí eu tinha minhas primas, né? Mas antes disso eu não tinha ninguém. Eu ficava sozinha no recreio, na educação física, até mais ou menos a minha adolescência também. As amigas eram minhas primas, aí amiga para valer mesmo. Fui ter lá pelos 15 anos depois, e a timidez também colaborou muito com isso, sabe? Aí a minha mãe dizia assim, faz de conta que não é com você. Mas aí como é que você faz de conta que não é com você? O menino de 10 anos começou a jogar pedra, brita atrás das minhas costas por eu ser negra, né? Então eu também passei por isso também, por esse processo todo. Mais alguém? Tainá, você quer apresentar um pouco sobre a sua escrita? A Tainá saiu. Peraí que eu... Bom, se não tiver mais ninguém para falar, para se colocar, eu acho que a Clarice podia encerrar, né? Eu acho que todas têm acesso ao e-mail do coletivo, depois a gente só manda um recadinho lá, lembrando. Não sei o prazo, ou de repente a gente pode esperar a outra oficina, né? A oficina de quinta-feira, e aí depois o pessoal já manda, né? Mandar até segunda-feira. Sim, isso eu acho assim que é um exercício, é mais um exercício para as mulheres se conhecerem, né? Olharem um pouco para si, sabe? E tirar um pouco do estresse do cotidiano. É mais um meio de libertação delas estarem se redescobrindo, né?
porque a escrita, ela nos leva a isso, não só a desconstrução, mas a se redescobrir, né, enquanto mulher, porque no meio do caminho a gente meio que se perde, um pouco. Então, assim, se elas quiserem caminhar, isso é uma beleza, sabe por quê? Porque a gente vai aprender uma com as outras, né? Elas vão se descobrir escritoras, né? Porque eu tô vendo aqui que tem muitas aqui, só que elas não se perceberam ainda enquanto escritoras. Então, seria super legal, né? E como a gente falou muito sobre a mulher que escreve o erótico, eu vou ler um texto meu erótico antes de encerrar tudo isso, sabe? O nome se chama A Dama e a Puta, é da antologia que eu participei pela editora Brusmark, que se chama Prazer Intenso. Super bacana. Eu quero a tua nudez, tocando meu corpo, despindo a minha malícia. Eu serei para ti a dama e a puta. A nossa noite será inesquecível, se você se permitir estar nos meus braços e sentir tudo que eu posso te dar. Na cama, serei a mais safada, mostrando todos os meus desejos, a luxúria intensa em volta do meu corpo. Muito bom. Que lindo. Aí, por último, tem uma frase que resume tudo isso que foi falado hoje, do Alê Barbosa, que diz muito mesmo, e vocês vão se ver nisso, vocês vão pensar muito nisso. Quando eu vi isso aqui hoje de manhã, parece que estava na minha espera. Ele diz o seguinte: queriam que ela fosse do lar, mas ela era do ler. Com essa liberdade, ela era de onde quisesse ser. Essa é a mulher atual. Queriam que ela fosse do lar, mas ela é do ler, ela é da escrita. Então, ela é o que ela quer ser. Né? Sim. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês querem ser? É isso aí, menina. Espero que vocês tenham gostado. A Ana Carla coloca aqui: queria elogiar a fala inicial da Clarice e também a coragem dela de compartilhar conosco sua trajetória e também proporcionar a todas nós compartilhar nossas experiências e vivências. Acho que foi uma experiência muito boa de troca. Obrigada, Clarice, por ter aceito esse desafio. Obrigada também, foi uma experiência incrível para mim, foi até melhor do que eu imaginava. Fiquei pensando a semana toda, o dia todo, como é que ia ser, assim, foi melhor do que eu imaginava. E, gente, ó, segue lá o canal, se inscreva no canal, né, Total Poesia, né, da Clarice. Total Poesia, de Clarice da Costa. Gente, o Total Poesia, eu divulgo cultura. Então, se vocês têm projetos, quiserem passar para mim, eu divulgo, eu coloco lá, através de vídeos, fotografias, eu faço slides, qualquer coisa, eu divulgo lá. O canal é aberto para todo mundo. E tem o canal Ação Brasil e África, que é direcionado à comunidade negra. Então, quiserem também divulgarem coisas, também mandem para mim, que eu coloco lá. E tem a minha página oficial de poesia, que é o Clarice Versátil, né, no Facebook. E além do Clarice da Costa no Instagram. E tenho o meu Instagram só de poesia, que é Poesia Livre, Poeta Livre. Então, procurem lá, que vocês, né, procurando lá Costa no Facebook, vocês já vão achar todos os canais possíveis, tá?
É só procurar lá que vocês já vão saber de tudo. Então, assim, eu estou sempre divulgando, fazendo cultura e divulgando o trabalho de todo mundo, porque ninguém chega nesse recurso sozinho, né? Aí, quem quiser mandar e-mail para mim, é Clarice da Costa, 80, tudo junto, Clarice da Costa, 81, @gmail.com. É isso aí. Legal, muito bacana, Clarice. Bom, tem uma coisa, lembrando que eu fiz uma pesquisa durante essa semana, pensando na aula, né, sobre a questão racial e a mulher na literatura. Tem esse arquivo, esse PDF. Vou compartilhar lá no WhatsApp, né, do grupo. Aí quem quiser, de repente, esse arquivo para, de repente, trabalhar em aula com alunos, compartilhar com outras mulheres, eu vou dar isso daí para vocês de presente, tá bom? Foi uma pesquisa que eu fiz e vai ser super bacana. Excelente. Bom, então nós vamos ficar por aqui hoje, são 9h12. Gratidão para todas e todos que participaram hoje. Amanhã nós temos ainda o curso, tá? Com a professora... Fugiu o nome dela agora, Paula, me ajuda aí. Maria Madalena. Maria Madalena, desculpa, gente, que é um cansado. Professora Maria Madalena, tá? Que ela vai... É a nossa última aula sobre Carolina Maria de Jesus, e na quinta-feira a Nana Martins, então, retoma com mais uma oficina de poesia. Bom descanso a todas e a todos, e vamos escrever e colocar as nossas inquietações aí no papel. Até amanhã. Obrigada.